Bom dia, pessoal. São 9 horas. Vamos iniciar a nossa atividade síncrona deste dia 13 de outubro, não é? Pós-feriado. E a vida tem que continuar, independente de ter feriado ou não, independente de um ponto facultativo que atrapalha a vida de todo mundo que dá aula só na segunda-feira ou não, né? Estamos aqui e a metodologia ativa pressupõe que vocês assistiram aos vídeos, que vocês estudaram o material em PDF que eu enviei e chegam aqui com algumas dúvidas e o desejo da gente fazer alguns estudos de caso. Então, primeira parte da aula é quais foram as dúvidas sobre o material e os conceitos desta aula. Essa aula 4 é uma aula bastante conceitual, mas as aplicações dela são imediatas. Então, estou aqui para ouvir vocês. Se ninguém tem dúvida, a gente fala, Roberto. Bom dia, professor. Bom dia, meu filho. Eu fiquei com uma dúvida, mas foi basicamente relacionado a uma definição. Qual definição? Que eu anotei e aí eu só queria confirmar se é isso. Então, basicamente, se um sistema ele for operar em regime permanente, nenhuma das grandezas vai variar com o tempo, no final de tudo, correto? Exatamente. Então, esse sistema ele vai ser um sistema contínuo, de certa forma. Só sistemas contínuos conseguem operar em regime permanente. Por isso que a gente fez toda aquela descrição de forma de operação antes, e os alunos fazem muita confusão entre forma de operação, que é uma questão física, que é uma questão da estrutura, das etapas de processamento. Vamos lá. Você me ajuda, Roberto. Quais são as 3 etapas de processamento que eu tenho que observar? As etapas num processo, né? Não são todas de processamento, só uma é de processamento. Mas quais são as 3 etapas num processo ou numa planta que eu tenho que observar para poder definir se o meu sistema opera em batelada, em semibatelada ou contínuo? Que etapas são essas? Está no material de PDF de vocês. Tem inclusive um resumão lá no final para ninguém se equivocar. Quais são as etapas? Estou procurando nas minhas anotações aqui, estou abrindo um caderno, no momento. Mais fácil abrir o PDF. Beleza, eu vou abrir o PDF então. Quais são as etapas numa planta, num processo qualquer, né, que a gente tem? Ah lá, a Cíntia já respondeu. Carga, processamento e descarga. É no processamento, essa etapa do meio ali, que as coisas acontecem. Que as coisas que a gente quer medir acontecem, certo? A carga é colocar o material lá para dentro, a descarga é tirar o material depois de ter acontecido o que interessa para a gente, certo? Então, se eu tenho a carga ocorrendo num intervalo de tempo, paro a carga, faço o meu processamento, paro o processamento e faço a descarga em 3 intervalos de tempo diferentes, se cada etapa ocorre num intervalo de tempo diferente, qual é a forma de operação? É uma forma batelada. Batelada. E tem alguma possibilidade de não ter acúmulo com a operação em batelada? Não. Não. Então, sempre vai ser que regime de operação? Vai ser um regime transiente. Sempre vai ser regime transiente. Tá vendo que uma forma de operação atrela o regime? A gente jamais vai ter regime permanente com operação em batelada? A mesma coisa com a operação em semibatelada, tá? Que você ou tem carga acontecendo junto com o processamento, o que a gente chama de batelada alimentada, depois para e faz a descarga. Ou seja, a descarga acontece num outro momento. Aí não tem jeito, né? Você está tendo, inclusive, acúmulo de massa global. Quando você tem batelada alimentada ou quando você tem semibatelada de um jeito ou de outro, você tem acúmulo. Pode ser acúmulo negativo também, né? Então, essas são questões que a gente tem que estar atento. Quer dizer, batelada e semibatelada são formas de operação. Elas sempre vão operar em que regime? Transiente. Por isso que é importante definir qual é a forma antes, para não ter que ficar pensando no regime. Só quando eu tenho carga, processamento e descarga acontecendo juntinhos, no mesmo intervalo de tempo, é que eu tenho a forma contínua de operação. Todo mundo acompanhou até aí? Hein, gente? Eu estou acompanhando, professor. Isso. E forma contínua de operação pode acontecer em que regimes? Eu posso ter que regimes na operação contínua? Só o permanente. Não, meu filho. Essa é a questão. Se você ligar um processamento, se você ligar um sistema, você não vai começar do regime permanente. Você vai ter um regime transiente no começo mesmo. Entendi. Tá? É aquela parte que você fala que sempre no começo você tem uma... Sempre na partida, sempre que eu perturbo alguma condição de operação. Quer ver? Tem aquela brincadeira que o pessoal fala assim, entendeu o que é que eu desenho? Só que nesse caso, desenhar ajuda. Vamos para um desenho aqui? Deixa eu colocar o PowerPoint para a gente poder ter um desenho e com o desenho a gente poder, né, ajudar vocês a entenderem esse negócio, tá bom? Pode ser? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela do PowerPoint,
que é para a gente poder desenhar. Desenhar mesmo, tá? Não estou brincando não, tá? Estão vendo aí agora grandão? Deixa eu tirar aqui o chat para poder facilitar a vida. E aí lembrem-se, agora eu só vejo a tela do PowerPoint, eu não estou a ver, né, vocês. Vamos pensar num negócio, vamos pensar nesses conceitos todos que a gente trabalhou aqui, certo? Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, um recipiente, um vaso, né? E aí é aquilo que vocês observaram, né? Em um determinado momento, para ter, opa, ficou feio, né? Para ter entre 0, vamos colocar minutos, tá? E T1, eu fiz carga. Joguei lá para dentro tudo que eu queria processar. Não interessa qual é o processamento. Certo. Bom, aí depois, entre T maior que T1 e menor ou igual a T2, eu realizei o meu processamento. É só no processamento que eu vou poder fazer balanço. Vocês concordam comigo? Só enquanto ocorrer processamento eu vou poder fazer balanço. Então, deixa eu acertar esse I aqui, que ele ficou feio para dedéu. Tá? E aí, depois, para T maior que T2, eu esqueci de botar um T2 aqui, eu vou fazer a minha descarga, certo? Bom, lógico, vocês já classificaram isso aqui como batelada, certo? Sim, professor. Isso. Então, agora vamos fazer o balanço? Vamos imaginar que isso aqui é um reator? Só para saber o que está acontecendo, né? Isso é um reator. Então, eu tenho, por exemplo, um reagente A passando a um produto B. O que eu vou ter em termos de... Agora, vamos lá. Balanço. Vamos juntar tudo. Na forma integral. Então, lá. Balanço na forma integral. O que eu vou ter? Eu tenho que ter massa do reagente A, né? Eu estou fazendo balanço de reagente. Em T mais ΔT. O que é esse T mais ΔT aqui do processamento? É o tempo final. Isso, olha só. Vamos aproveitar que a gente está aqui, ó. Neste caso, T mais ΔT é igual a T2. E quem é T? A parte inicial, o tempo inicial. Seria o tempo zero? T1. Ou T1. O processamento só ocorre entre T1 e T2, não é isso? Sim, professor. Sim. Perdão. Então, ó, massa de A em T, que a gente já sabe, igual a menos a massa de A consumida aqui. Né? A quantidade de massa, aqui é quantidade. Todas essas parcelas aqui têm que representação dimensional? Tem representação dimensional, massa de A. Certo? Se eu fosse fazer o balanço na forma diferencial, como é que ficaria? O acúmulo de massa de A, né? A derivada temporal da massa de A, igual a menos a taxa de massa de A que acumula. Não tem entrada, não tem saída, não tem geração. São só essas parcelas. Certo? Bom, agora, olhando para um lado e para o outro, não interessa. Tá? Não tem reação? Não tem sempre reação? Isso aqui não vai ser sempre diferente de zero? Isso aqui não vai ser sempre diferente de zero? Sim ou não? Sim. 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 Então significa que o meu acúmulo sempre vai ser diferente de zero. Portanto, é batelada por causa disso. Deu para entender? Deu. Bom, vamos pegar o mesmo reator e fazer semibatelada. Ó, tô aqui com o reator, vou alimentar com vazão F, né? Massa, concentração de reagente Ca e, lógico, massa específica ρ. Aqui dentro eu vou ter um determinado volume e esse volume vai ficar constante ou vai variar com o tempo? Hein? Se está entrando algo, vai variar? Vai variar com o tempo, eu estou alimentando, né? E vou ter a minha concentração de A. Aqui é a concentração de A na alimentação. Aqui é a concentração de A que também vai variar com o tempo, porque está reagindo e eu estou jogando A lá para dentro. Certo? E não está saindo. Perceberam isso? Que não está saindo? Sim. Beleza. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa do pHD. Então, qual é a representação dimensional de vazão volumétrica? L3, tempo a menos 1, né? Volume por tempo. Qual é a dimensão, a representação dimensional de concentração de alimentação e de concentração no tempo T? Massa de A por volume, certo? E qual é a representação dimensional de volume? L é 3. L é o cubo, certo? Tudo bonitinho? Deu para entender? Então agora vamos imaginar o seguinte, é lógico, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou em T igual a T1, que pode ser 0, mas eu vou colocar T1 para a gente continuar com ΔT sendo de T1 a T2. Em T igual a T1 eu conheço o CA0 lá dentro, que eu vou chamar de CA0, e eu conheço o V0, que eu vou chamar de V0. Por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é 1000 litros e que isso aqui é 1 grama-mol por litro. Tá? Vamos imaginar também que o meu CAF é de 5 grama-mol por litro, que a minha vazão
é de 100 litros por minuto. Já dei uns dados aqui para facilitar a vida, certo? Passou um tempo em T igual a T2, eu descobri que a minha concentração, ou na verdade, eu descobri que a minha concentração, eu botei 0 ali, tá? É T1 aqui, deixa eu botar T1, que a gente disse que T1 era 0, mas não fez. Então aqui é T1, aqui é T2. Então CA de T2 é conhecido e o V de T2, o V de T2 é conhecido. Tá? Vamos dizer que agora eu estou com 10 mil litros. E aqui eu vou estar com uma concentração de 0,8 grama-mol por litro. Poxa, professor, reagiu pouco. Não reagiu pouco. Olha quanto vocês estão colocando lá para dentro. E olha quanto chega no final, né? Então ainda está consumindo além do que tinha no começo. Bom, aqui o que a gente tem? A gente tem que pensar em balanços na forma integral, que é o que vai dar facilidade para a gente poder descobrir a única coisa que a gente pode descobrir, que é a massa consumida. A única coisa que eu consigo descobrir é o tempo necessário para poder encher esse tanque até os 10 mil litros, né? Ir de 1.000 litros a 10 mil litros, e a concentração, ou a massa que eu consegui lá no final, a massa que foi consumida no total. São as únicas informações que esse balanço pode dar. E aí, que tipo de balanço que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um balanço de massa global, né? A massa toda. Ah, faltou colocar isso, né? Qual é a dimensão de ρ? É a massa global por volume. E eu posso fazer o balanço de massa de A. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Olha só. Então vamos lá. Balanço de massa global, né? Entre, que é o processamento, né? T1, T2. Vamos fazer assim. Certo? Então vamos lá, ó. Massa global em T2 menos massa global em T1 igual a menos a massa consumida, a massa global. Aliás, neste caso, eu tenho sim, eu tenho. Mas olha só, eu estou fazendo o balanço de massa global. Desaparece massa global? Eu tenho consumo de massa global nesse problema? Hein, gente? Eu tenho reação, mas todo reagente A que foi consumido virou o quê? Reagente B. Virou o produto B. Então eu não tenho, a gente fala muito isso lá no vídeo, né? Não tem acúmulo de massa global, né, quando eu tenho reação. Então, não tem acúmulo de massa global, não. Tem acúmulo de massa global, mas não tem geração nem consumo de massa global. Então, ó, eu não tenho geração e eu não tenho consumo. Então eu só vou ter o quê? A massa global que entra. Que entrou, na verdade. Porque não está saindo, não é verdade? Isso aqui, ó, eu estou com batelada alimentada. Certo? Foi o que a gente viu lá naquele último caso. Faltou até colocar e classificar, mas tudo bem. Bom, agora vamos lá. O que eu conheço no final? Conhecidos. Qual é a grandeza lá no final que me dá informação sobre a massa global que pode estar dentro do tanque? A massa específica, né, o ρ, que tem dimensão de massa global por volume, e o volume em T2, não é isso? Sim ou não? Que tem dimensão de volume. Concordam comigo? O que eu conheço aqui no começo? Eu conheço a massa específica, porque graças a Deus ela não muda, né? Ela vai ser massa global por volume. E eu conheço o volume em T1, que também é dado, que é conhecido e tem dimensão de volume. Concordam comigo? Bom, agora como é que eu vou descobrir aqui a massa que entrou? Para saber a massa que entrou, o que eu tenho que olhar? Vou fazer o desenho aqui pequenininho, só para a gente poder recordar dele, né? Mas ó, eu estou com ele assim, eu tenho esta vazão, CA, né, alimentação de reagente, e a massa específica. E aqui dentro eu tenho V, que varia com o tempo, e CA, que varia com o tempo. E ρ não varia com o tempo. Então, como é que eu descubro o que entrou? Para descobrir o que entrou, tem que olhar para a entrada, né? Qual é a grandeza que me dá informação sobre a massa global na entrada? Hein, pessoal? Vai lá, Matheus. Matheus não, Roberto. É o ρ também, né? É o ρ também. Massa global por volume. E o que me dá informação sobre o que está entrando, sobre o volume que está entrando? A vazão. Aqui é que entra a questão, olha só. A vazão tem que dimensão? Volume por tempo. Concordam comigo? Isso. Então, quando eu vou montar as minhas grandezas, o balanço na forma integral, todas essas parcelas têm que ter que dimensão? Qual é a representação dimensional de todas essas parcelas aqui, no final das contas, no meu balanço de massa na forma integral? Massa global, certo? Bom, a coisa mais mole do mundo é na hora que eu multiplico ρ por V2, V de T2, opa, ficou feio. Quando eu multiplicar ρ por V2, eu tenho massa, não é? Ó, ρ
vezes o V de T2, tá com que dimensão isso aqui? Massa global. Essa é a massa global no final. Menos ρ vezes V de T1, tá com dimensão de massa global. Concordam comigo? Isso aqui tem que ser igual ao que entrou. Não tem jeito. Só que aí na hora que eu faço F vezes ρ, isso aqui está com dimensão de quê? Em? Massa global por tempo menos. Isso está com dimensão de massa global por tempo. O que eu tenho que fazer para poder fazer o PhD valer? Adicionar o intervalo de tempo na... Eu tenho que multiplicar pelo ΔT, pelo intervalo que decorreu, não é? Ó, o ΔT. Agora eu tenho, com isso aqui com dimensão de tempo, eu tenho toda essa parcela com dimensão de massa global. Ó, que bonitinho. E aí, olha só, o que é conhecido e o que é desconhecido aqui? Já repararam que eu posso cancelar o ρ? Eu não precisava nem saber qual era a massa específica, porque ela aparece em todas as parcelas. E aí, a única coisa que eu tiro de informação aqui é que o ΔT é igual a quê? V de T2 menos V de T1 sobre F. Achei o ΔT, não é? Professor, Sim. isso que o senhor falou do cancelou porque ela apareceu em todas, eu não deveria tirar só de um lado ou não? Como assim só de um lado? Como é que cancela? Quem tá falando comigo? É eu, Ana Carla. Ana Carla, como é que esse cancelar que eu fiz aqui foi fazer o quê? Eu dividi toda a equação por ρ, né? Ah, tá. Divide a equação inteira por ρ, não é verdade? Então é isso. Dessa equação daqui do balanço de massa global, a gente só tira o ΔT. O que é ótimo, porque aí permite a gente saber qual é o ΔT, né, daquela segunda parte lá, para eu saber quanto que entrou de reagente. Não é? Na hora que eu for fazer o balanço de massa de reagente. Aproveitar aqui. Professor. Oi. Mas se eu tirar o ρ, eu não vou tirar a dimensão de massa? Sim, mas aí você não precisa mais estar... Aí você já não tem mais balanço de massa global, né? Essa é a diferença. Essa equação daqui, antes de eu cortar o ρ, ela é balanço de massa global, certo? Mas eu não preciso ficar preso a ela. E se eu quiser explicitar o ΔT usando ela, você não vai cancelar o ρ aqui? Sim ou não? Vai. Você não vai ter ρ vezes o V2, ρ vezes o V1, o V de T1, que aqui é V de T1, dividido por ρ vezes F. Cancela o ρ do mesmo jeito. Né? Tanto cancelaria aqui na equação quanto aqui. A única questão é que na hora que você cancela o ρ, isso deixa de ter a dimensão de massa global. Passa a ter dimensão de quê? De volume. Né? Porque só sobrou volume ali naquelas parcelas. Tá? Mas não tem problema. Quando eu peço assim, faça o balanço, você tem que me mostrar uma equação que dimensionalmente tenha a dimensão de quantidade da grandeza, né? Nesse caso aqui, como é balanço integral, quantidade da grandeza, ou dimensionalmente tem a dimensão de quantidade da grandeza por tempo, se for balanço diferencial. Mas na hora de calcular as coisas, acabou. O balanço é naquela dimensão. Mas a hora de você fazer os cálculos, é claro, você precisava de uma grandeza aqui com que dimensão? Dimensão de tempo. Então é lógico que para esse princípio da homogeneidade dimensional valer nessa equação, toda essa parcela aqui tem que ter dimensão de tempo. E olha só que coisa engraçada, né? O numerador aqui tem que dimensão? O numerador L3? dessa equação tem que dimensão? L3? Volume. E o denominador dessa equação tem que dimensão? Tempo a menos 1. Ah, não. Isso, L3 T a menos 1. Só que aí, 1 sobre T a menos 1 vai dar o quê? 1 dividido por T a menos 1 vai dar? Tempo. T. Tempo. Pronto. Então o princípio da homogeneidade dimensional continua sendo atendido em todas as equações que eu coloquei aqui. Entenderam? Acho que sim. Entendi. Beleza, agora vamos lá. Balanço de massa global. Balanço de massa global não. Balanço de massa, né? Balanço de massa de A. No geral, eu teria o quê? A massa de A em T2 menos a massa de A em T1, né? Igual, entra, então a massa de A que entrou, não sai, mas é consumido. A massa de A consumida menos a massa de A consumido e não é gerada. Vocês concordam comigo? E todas essas grandezas aqui, todas essas parcelas, tem que ter que dimensão, pessoal? De massa? De massa só não, né? De massa de A. Concorda comigo? Vamos botar o desenho aqui de novo. Ó, vazão F. Agora eu só preciso da concentração, né? Aqui é o CAF. Aqui dentro eu tenho um volume e tenho um CA. Certo? Bom, como é que eu faço então agora o meu balanço de massa de A na forma integral? Vai ser o quê? Massa de A em T2 menos massa de A em T1, massa de A que entrou, a gente vai fazer isso aqui agora virar parcela, menos a massa de A consumida. A única coisa que eu não tenho informação para poder montar é essa daqui. Essa é a minha única incógnita. Vocês concordam comigo? Porque olha só, como é que eu determino a massa de A em T2?
eu preciso fazer o quê? É o V de T2, né? Vezes o CA de T2, que vocês conhecem. A gente deu lá, não deu? Menos o V de T1 vezes o CA de T1. Alguém tem dúvida nisso aqui? Hein, pessoal? Tá dimensionalmente correto ali? Roberto? Sim, professor. Só corre aí, meu filho. Isso. Agora, olha só, como é que eu vou descobrir o que entrou? De novo, né? Vazão tem dimensão de volume por tempo e concentração de ar na alimentação tem dimensão de massa de ar por volume. Só multiplicar vazão por massa de ar, quer dizer, F vezes CAF, vai ter que dimensão? Massa de ar por tempo. Não vai atender o PHD. O que eu preciso fazer para atender o PHD? Que vocês acabaram de descobrir lá na outra equação. Multiplicar pelo ΔT. Pronto. Essa aqui é a massa de ar que entrou. Menos a massa de ar consumido, que é o que a gente não conhece. Então, olha só que bonitinho. A massa de ar consumida vai ser o quê? Hein? Vamos lá, explicita aqui. Agora é só brincar com a equação. ΔT F CAF mais V de T1 CA1, CA de T1, né? Vamos colocar assim. Menos V de T2 vezes o CA de T2. Tudo do segundo membro é conhecido, porque vocês determinaram o ΔT lá na outra equação. Não é isso? Hein, gente? Sim. Alguma Sim. dúvida em relação a isso aí agora? Ótimo, acabei de dar dicas para avaliação continuada que vocês vão ter que resolver até sexta-feira, tá bom? Agora pensem, não fiquem tentando reproduzir. Tudo tem que ser pensado, né? As coisas, se o cérebro não funciona, se a cabeça não pensa, o CR padece. Isso é algo que vocês têm que estar sempre levando em conta. Vou interromper o compartilhamento aqui rapidinho para a gente voltar lá para a nossa sala de reuniões, para o nosso Jitsi, e saber de vocês se há mais alguma dúvida. Há dúvida, gente? Ou não há dúvida? Estamos no chat. Tudo bem. Todo mundo entendeu direitinho, então, essa questão? Posso fazer perguntas aqui? Para saber se está todo mundo participando da aula, está só com o quadradinho fechado? Já estou processando ainda, professor, que você falou. Sim. Deixa uma coisa aqui, professor. Mas olha, basicamente, essa aula é com esses conceitos. Entendam. Tá? Só vai ser possível o regime permanente se eu estiver operando de forma contínua. Mas eu operar de forma contínua não significa que eu estou em regime permanente. Porque pode haver acúmulo. Ah, professor, é um reator, não tem acúmulo de massa global. É verdade. A única possibilidade, a condição zero para que aconteça regime permanente é que não haja acúmulo de massa global no sistema. Por quê? Por que não pode haver acúmulo de massa global no sistema, senão não é possível o regime permanente? Já pensaram nisso? Professor, Oi, pode falar. o senhor pode dar um exemplo de regime permanente? Sim, vamos ver isso agora. Estou aqui procurando espaço em branco para poder compartilhar a tela com vocês. É porque eu fiquei tentando entender, tipo, como tudo acontece ao mesmo tempo, como seria um sistema desse? Ah, vamos fazer isso num reator que dá pra gente montar um gráfico? Vamos? Pode ser. Vai ficar muito mais bonito se você fizer pensando num reator. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Antes, deixa eu ver o que alguém falou aqui no chat. Camila, professor, a forma de balanço diferencial e na forma integral, podemos escolher qual usar ou em determinados casos só algum vai funcionar para fazer... Não, olha só, Camila. Todos podem funcionar. Uma forma pode ficar mais fácil de dar as informações que você procura do que outra. Por exemplo, esse último exemplo que a gente resolveu, em que eu tenho lá a batelada alimentada, em que você conhece tudo no começo e conhece tudo no final e quer saber quanto foi consumido no meio. E não tem nenhuma informação de como é ao longo do processo. Você só sabe o começo e o fim. Só saber o começo e o fim. Isso aqui está dizendo na cara que é o quê? Que eu estou comparando o quê? Duas fotos, né? Lembra daquela analogia que a gente fez? Balanço na forma integral, eu olho a foto do fim, comparo com a foto do começo. Não é isso? Balanço na forma diferencial, eu olho um filme. A cada instante eu sei o que está acontecendo. Como, neste problema que a gente acabou de resolver, eu só conheço o começo e só conheço o fim, só posso usar balanço na forma integral. Entendeu agora? O problema vai dizer para você qual é a forma de balanço mais simples de usar. As duas são úteis e ter a inteligência de saber o que fazer. Beleza? O próximo balanço a gente vai fazer na forma diferencial. Tá bom? Porque aí a única coisa que muda é a representação dimensional das grandezas, não é? Então vamos nessa aqui, porque daqui a pouco está na hora de começar outra aula. E vamos nós aqui. Deixa eu compartilhar com vocês então a tela. Vamos pensar, e aí vocês viram isso acontecer, né? Então vamos imaginar que nós temos aquele reator contínuo de mistura perfeita.
o que vocês viram como sigla CSTR, certo? A gente viu isso até lá naquela parte de princípio da homogeneidade dimensional. Então, ele é contínuo, já está dizendo para mim que eu tenho, nossa, muito feio, que eu tenho o meu reator, eu tenho pelo menos uma alimentação com FCAF, pelo menos uma saída com FCA. Eu vou fazer assim, ó, vamos brincar aqui primeiro, F1 e F2, tá? Aqui tem Rho, aqui também tem Rho, tá? E aí eu tenho aqui V, CA e Rho, certo? Concordam comigo? Bom, vamos dizer o seguinte, olha, em T igual a 0 minutos, eu sei que o meu volume é um V0, eu sei que a minha concentração de ar dentro do tanque, dentro do reator, é um CA0. Só isso. São as informações que eu tenho, certo? Deu para entender? Agora nós vamos tratar só com balanço na forma integral. Além disso, além disso, eu tenho que a minha reação é de primeira ordem. Lembra lá da físico-química do ensino médio? Menos RA, que é a notação para a taxa de reação, é igual a KCA. Lembrando, a representação dimensional, a gente fez isso na aula passada, né? É massa de ar por volume por tempo. E se vocês fizerem a conta, vamos descobrir que esse K aqui tem dimensão de tempo a menos 1, porque esse CA aqui tem dimensão de massa de ar por volume. Tá dado assim. Isso aqui, olha só, é a que a gente chama de expressão da taxa de reação, certo? Então, quais são os termos aqui do balanço na forma diferencial? Forma diferencial. Eu tenho o acúmulo. O acúmulo na forma diferencial é a derivada temporal da taxa de massa de ar por tempo, igual... Entra a massa de ar ali, gente? E entra a massa global? Vocês estão olhando o desenho? Respondam para mim. Sim ou não? Sim. Sim. Então, eu tenho taxa de massa de ar que entra. Sai. Sai. Eu tenho taxa de massa de ar que sai. É gerado alguma coisa de A? A Não. é gerado? Ou A é reagente? Lembra que eu estou com uma reação de A virando B. A é gerado ou é reagente? Não tem geração, né? Não. Então, eu só tenho a taxa de massa de ar consumida. Tudo taxa. Todas as representações dimensionais aqui são de massa de ar por tempo. Isso aqui no balanço de massa de ar. Agora, se eu estiver fazendo o balanço de massa global, o que eu tenho? O acúmulo de massa global igual. Entra massa global? Entra. Massa global que entra. Sai massa global? Sai. Tem uma corrente de saída. Massa global que sai. Não tem geração e não tem consumo. Concordam comigo? Sim ou não? Estou aguardando a resposta. Existe consumo ou geração de massa global, gente? Nos nossos problemas? Nos nossos. Não adianta responder no chat que eu não estou vendo. Tem que responder no áudio. Não. Pois é. Aqui é mistura perfeita. Eu botei perfeito, tá, gente? Ó, deixa eu só corrigir aqui, ó. CSTR é um reator contínuo de mistura perfeita. Então, vamos adiante aqui. Porque é lógico que a gente tem que começar pela análise do balanço de massa global. Então, massa global, acúmulo, igual a taxa de massa global que entra menos taxa de massa global que sai. Beleza? Como é que eu determino a taxa de massa global que entra? Vai ser o quê? F1 vezes Rho. Como é que eu determino a taxa de massa global que sai? F2 vezes Rho. Concordam comigo? Sim ou não? Hein? E aí, olha só, lembra da aula passada que a gente tinha colocado lá que D da massa global de T, dt, na verdade, é o limite, quando ΔT tende a zero, da massa global em T mais ΔT, menos a massa global em T, menos a massa global em T sobre ΔT. Ou seja, o numerador dessa equação aqui tem dimensão de quê? Massa global. O denominador tem dimensão de tempo. Por isso que dá massa global por tempo. Necessariamente, então, esta coisa aqui, ó, tem dimensão só de massa global. Certo? Como é que eu determino a massa global dentro do reator? Olha para cá, desenhinho pequenininho, só para facilitar a vida, né? FCAF, FCA, VKCA. Como é que eu determino... E o Rho, né? Então, um Rho aqui e um Rho aqui. Como é que eu determino a massa global aqui dentro? É V vezes Rho. E aqui é V de T. O Rho aqui não está variando nessa história, certo? Deixei o Rho constante para simplificar a nossa vida. Montando o balanço de massa global, nós vamos ter o quê? D dt de V de T vezes Rho igual a F1 vezes Rho menos F2
vezes ρ. Concordam comigo? Até aqui ninguém se perdeu? Ou já estão perdidos antes? Hein, gente? Todas essas parcelas aqui têm que dimensão? Qual é a representação dimensional de todas essas parcelas? Massa global por tempo, certo? Massa global por tempo. Concordam comigo? Fechei o balanço. Isso tem dimensão de balanço. Agora eu posso fazer as minhas brincadeiras para poder obter as informações que eu quero. O que é constante ali que em cálculo 1 vocês aprenderam que quando eu tenho derivada de constante vezes função, ela é igual a quê? 0. Não. Não. Derivada de constante vezes função é igual a quê? Se tivessem a derivada de c vezes x, vai ser igual a quê? Ou c vezes f de x. Cálculo 1, gente, vocês acabaram de fazer. Olha a falta do pré-requisito aí, né? Então façam a revisão de cálculo 1 que vocês vão se recordar de que derivada de constante vezes função é constante vezes a derivada da função. Igual a f1 ρ menos f2 ρ. O que eu simplifico aqui, Roberto? Rho, professor. O ρ. Cancelo ρ, cancelo ρ, cancelo ρ. E fiquei com d de v de t dt igual a f1 menos f2. Agora é que vem a questão interessante. Aqui por que eu estou fazendo isso? Eu simplifiquei aqui por quê? Porque ρ é constante. Se ρ fosse variável, eu poderia simplificar? Não. Não. A única coisa que a gente vai analisar de forma diferente aqui, então olha só, se eu estiver lidando com gases, ρ não é constante, tá? Mas eu posso tranquilamente com líquidos e com sólidos fazer ρ constante, ou aproximadamente constante, se a gente quiser, né? Tá? Então eu estou aqui com líquido, a gente está lidando em fase líquida, não tem problema. Essa aqui é a questão interessante, porque olha só, deixa eu mudar de posição aqui. Estou aqui com dv de t dt igual a f1 menos f2, certo? Então olha só, se f1 é maior que f2, f1 menos f2 vai ser o quê? Maior do que zero, certo? E aí o que acontece quando a derivada é maior do que zero? Cálculo 1 de novo. Isso aqui implica que vai acontecer o que com o volume lá dentro? Derivada de uma função é crescente, é maior do que zero. Ah, eu falei, dei a dica. Significa que o volume vai aumentar com o tempo, certo? Se f1 menos f2 é menor do que zero, significa que dv de t dt é menor do que zero. Ou então que o meu volume está diminuindo. Nessas duas condições, eu posso operar por tempo indeterminado? Hein, gente? Eu posso deixar o cronômetro ligado lá e ir embora para casa? Que o reator vai continuar funcionando? Sim ou não? Não. Não. No primeiro caso, o que vai acontecer se o volume está aumentando? Vai chegar uma hora que transborda. Chegar no limite. Acabou, não tem como eu ter regime permanente. Nunca vai chegar no regime permanente se eu tiver essa condição. Da mesma forma, essa outra condição aqui, ó, vai ter uma hora que seca. Já não tenho mais sistema. Então também não tem regime permanente. Se eu olhar para o balanço de massa, que é muito mais importante, né? D de ρ. Agora vamos colocar assim, ó, ρ de T, V de T, um balanço muito mais geral, né? Serve para gás, serve para líquido. F1, ρ1, menos F2, ρ2. O mesmo raciocínio eu posso fazer aqui. Quer dizer, se F1, ρ1, menos F2, ρ2 for maior do que zero, o que acontece com a massa global lá dentro? A massa global lá dentro aumenta, né? Chega uma hora que transborda. Se F1, ρ1, menos F2, ρ2 for menor do que zero, a massa global lá dentro está diminuindo. Chega uma hora que seca. Então, a única condição para ter regime permanente, né, nós só teremos regime permanente se F1, ρ1, menos F2, ρ2 for igual a zero. Se não houver acúmulo de massa global. A condição zero para ter regime permanente é não haver acúmulo de massa global. Entenderam isso? Hein, gente? Entenderam essa parte? Agora vamos lá, balanço de massa de ar. Tem que ser rapidinho. Balanço de massa de ar, né? Taxa de massa de ar que entra, a taxa de acúmulo de massa de ar, vamos colocar assim, né? Igual a taxa de massa de ar que entra menos taxa de massa de ar que sai, menos a taxa de massa de ar consumida. Isso aqui, por pura analogia, a gente já viu que vai ser ddt de V de T. Aliás, de V de T não, a gente só vai fazer se for... né? Vamos deixar V de T, CA de T, dt, igual PHD. Como é que eu determino a taxa de massa de ar que entra? F, CAF. Como é que eu determino a taxa de massa de ar que sai? F,
CA de T. Como é que eu determino a taxa de massa de ar consumida? VKCA de T, para reação de primeira ordem, né? Isso aqui, ó, é o menos RA. Concordam comigo? Agora, quem tinha me perguntado a respeito do balanço, do regime e tudo mais? Foi uma menina. Eu não me lembro quem. Que também não se identificou. Foi eu, professor. Você é? Ana Carla. Ana Carla. Ana, então olha só. Agora vamos pensar aqui comigo. Vamos supor que F1, Rho1, menos F2, Rho2, eu estou sendo o mais geral possível, é igual a zero. Né? Isso aqui significa, e como Rho1 igual a Rho2, que o volume é constante. Concordam comigo? Voltando lá no balanço de massa global. Lembrando do balanço de massa global, ó, significa que o V é constante. Se a derivada de uma função é zero é porque ela é constante. Lembram disso do cálculo 1 também? Quando a derivada de uma função é zero, ela é constante? Então nós estamos num caso de, né, volume constante, sem acúmulo de massa global. Ou seja, V dCA de T dt igual a F CAF menos F CA de T menos VK CA de T. Aqui, ó, como é mistura perfeita, a concentração na saída é igual à concentração dentro do reator. Vocês entenderam isso? Estão com esse balanço na memória aí? Então, pegando de novo a equação aqui, vamos fazer brincadeirinhas. V dCA de T dt igual a F CAF menos F CA de T menos VK CA de T. Concordam comigo? Agora, olha só, vamos pensar aqui. Se em T igual a zero, vou dar um chute bem ruim, né? 0 minutos, CA de zero, que não é tão ruim assim, é igual a CAF. É igual a concentração na alimentação. Eu enchi o reator, né, e vou, com a mesma concentração que eu tenho na alimentação, e vou ligar. Nesse exato instante, quer dizer, em T igual a 0 minutos, o que vocês podem me dizer a respeito do sinal dessa conta aqui? Aqui é zero, aqui é zero. Isso aqui é o quê? Aqui é CAF, né? Aqui é CAF também. Fiz de propósito. Qual é o sinal dessa conta? Hein, pessoal? Negativo. Negativo. Opa! Se a derivada de uma função é negativa, o que acontece? Ela é... Qual é o comportamento dessa função? Decrescente. Decrescente. Então, vamos imaginar que eu tenho um gráfico aqui, ó. O que vai acontecer agora? Eu parti daqui, CAF. Ela vai começar a cair, certo? Aí vamos imaginar que passou lá um T igual a T1. Eu tenho CA igual a um CA de T1, que ainda é maior que a concentração no regime permanente, porque não tem como ela ser menor. Então o que vai acontecer? Isso aqui vai continuar sendo negativo, não é? Se eu fizer a conta agora com esse novo CA, eu continuo decrescente. Ela vai decrescer, 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 até que muito lá na frente, quando t tender ao infinito, a gente chega ao regime permanente e a derivada de V CA de T dt é zero, certo? Entenderam isso? Agora vamos pensar ao contrário. Deixa eu trocar de cor, inclusive, para fazer o gráfico com uma cor diferente. A ideia é conseguir chegar aqui para fazer isso, né? Pegar um azul. Vamos imaginar agora que se em t igual a 0 minutos, o CA de zero é zero. Eu só botei, né, solvente lá dentro do meu reator e vou ligar alimentando com CAF. O que acontece com essa equação daqui? F CAF menos F CA de zero menos VK CA de zero. O sinal dela vai ser o quê? Positivo. Se a derivada de uma função é positiva, significa que o comportamento dela é o quê? Crescente. Crescente. Mas aí o que acontece? Se é crescente, no instante seguinte, o que acontece com a concentração lá dentro? É igual a zero ainda? Hein, pessoal? Sim ou não? Não. Não. Não, né? Já é maior do que zero. Então, o que vai acontecer aqui com o meu gráfico? Ele vai partir do zero, a concentração vai crescer, crescer. Opa, não, vai não. Vai crescer, 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 até chegar no regime permanente também. E o regime permanente vai ser o mesmo, tá? Quando aquela derivada ali for zero, ó, quando isso aqui for zero, o que nós vamos ter? Nós vamos ter F CAF menos F CA do regime permanente menos VK CA do regime permanente igual a zero. Quem é CA do regime permanente? F CAF sobre F mais V vezes K. Pronto. Olha que bonitinho. Achamos a concentração do regime permanente, aquela que a gente fez na aula passada, que vocês disseram que o aluno tinha acertado e o outro tinha errado. Tá, nós acabamos de resolver de novo aquele problema da aula passada. Tudo bem? Não temos mais tempo. Vamos aqui agora interromper e fazer chamada. A novidade é que eu quero câmeras abertas para fazer chamada. Todo mundo de câmera aberta para fazer chamada.
Ih, professor, meu computador não tem câmera. Tudo bem, então você vai fazer aquela velha história de deixar aí no coisa, mas todo mundo que tem câmera vai abrir a câmera. E, de novo, vai continuar valendo. Se eu chamar o próximo e não responder nem no chat e nem no áudio, vai tomar falta. E sem reclamação. Professor, Tá? eu também não tenho webcam, acho que é um problema. Não, bota no chat ou responde no áudio. Mas não atrasem. Não atrasem. Quem pode abrir aí, abre logo de uma vez a câmera, porque tem muita gente que pode, tá? A exceção é não poder. Então vamos lá. Agatha. Presente, professor. Ana Carla. Presente, professor. Andressa. Faltou de novo. Camila. Cristiano. Presente no chat. Cíntia. Fala comigo. Você falou comigo antes da aula? Faz assim com a mão. Isso, tá bom. Já vi você aí. Então isso é a vantagem da câmera, tá vendo? Estela, faltou de novo. A Estela já está reprovada por falta, pessoal. Se alguém conhece, pode avisar. Esther, presente no chat. Isabela, faltou. Isadora. Presente. João Pedro. Presente, professor. Júlia, você escreveu no chat, fala aí, presente. Presente, professor. Isso. Larissa. Presente. Letícia, presente no chat. Lívia, faltou. Lucas. Presente, professor. Mariana, presente no chat. Matheus Rodrigues. Presente. Miguel. Presente, professor. Pedro Henrique. Presente. Paulo Felipe, eu pulei o Paulo Felipe. Presente. Isso. Pedro Henrique tá aqui também. Rainer. Presente, professor. Roberto. Presente, professor. Tainara, faltou. Wellington. Presente. Então, Gabriela, vou falar pra ela. Terminado aqui, tá bom, gente? A gente vai pagar o mês que vem. Finalizado. Fecha o áudio aí que tá vazando o áudio de alguém conversando que não tava nem prestando atenção na aula. Então não precisa mostrar isso pros outros, tá bom? Tchau pra vocês. Tô encerrando aqui. Juntos, ok? Bom dia, são 10 horas, damos início então à nossa atividade síncrona de hoje, dia 13 de outubro, um pós-feriado muito sem noção, mas vamos lá, tem trabalho para fazer, e a gente ainda não tem um quórum razoável, deixa eu só abrir espaço aqui no meu PowerPoint, gente, porque a outra turma demandou tantas páginas vazias, a gente escreveu tanto em tantas coisas que não devia. Bom, então vamos lá, né, meu povo? Cá estamos nós. Alguma dúvida em relação ao material e aos conceitos desta aula de hoje? Da aula de hoje não, mas eu tive bastante dúvida naquele exercício continuado, Sandro. Ué, mas a gente não trabalhou isso na aula passada? Na aula, sim. Só que quando eu não consegui fazer nada. E, tipo, quando eu até nem consegui entregar o bagulho, porque a Oi não pagou a Light, aí a Light pediu de telefone que eu fiquei sem internet um tempão. Aí eu acabei não conseguindo fazer o bagulho. Bom, a minha sugestão é que você revise o PDF e assista a live da aula passada com relação a isso. Porque é simples aplicação da primeira aplicação do PhD e da segunda aplicação do PhD, e isto nós discutimos bem na aula passada. Não cabe a gente usar tempo desta aula para voltar à aula anterior. Tá? Então você tem o seu material, você tem o vídeo da live e você tem os vídeos das videoaulas. Se você ainda tiver dúvida, você vai mandar um e-mail para mim esclarecendo qual é a sua dúvida. Mas tem que estudar primeiro, tem que ter visto primeiro. Tem que ter parado o vídeo, tentado fazer você mesmo no caderno. Não se estuda só assistindo o vídeo em velocidade 2, gente. Tem que pausar o vídeo, tentar repetir as equações, tentar reproduzir as contas, ver se vocês estão aprendendo e entendendo o conceito. É essa a questão da dúvida. Então a recomendação é essa. Vamos às dúvidas desta aula, deste momento. Processo em batelada, processo contínuo, operação em regime permanente, operação em regime transient, que o povo faz uma confusão danada disso, balanço na forma integral, balanço na forma diferencial. Tudo isso precisa ser tratado agora. Né? O tempo não para, a vida não pode parar e a gente não pode voltar atrás, né, da dívida, porque senão, né, a gente vai acumular mais dívida para o próximo período. Agora é esse período. É essa aula de hoje, são esses conceitos de hoje. Quem ia perguntar? Sou eu, Jaiane. O senhor pode explicar de uma outra forma o conceito de superfície de controle, por favor? O conceito de superfície de controle? Sim, isso. Olha só que dúvida diferente da outra turma, né? Interessante isso. Mas deixa eu compartilhar então uma tela com vocês aqui, mas antes deixa eu colocar a projeção, né?
A minha pergunta, Jair, é o seguinte: que outra forma, a não ser dizer que a superfície de controle é a superfície que envolve o volume de controle? Porque essa é a definição. Né? Eu queria saber o que você espera em termos de outra forma. É com outro exemplo. Eu acho que esse não ficou muito claro para mim, com o exemplo que o senhor demonstra no vídeo. Então, olha só, deixa eu colocar esse troço grande aqui, tirar a listagem de vocês. Vamos imaginar o seguinte, todo mundo conhece naftalina, né? Aquelas bolinhas brancas que o pessoal coloca na gaveta, coloca para poder tirar, né, fedor de gaveta, de sapateira, não tem isso? Sim. Sim, Pois é. professor. Então, olha só, vamos imaginar que nós temos aqui uma esfera de naftalina, uma bolinha, e a gente sabe o que acontece quando o tempo vai passando. Ela vai se desfazendo. Ela vai se desfazendo, ela vai ficando cada vez menor, até desaparecer. Ou seja, o processamento aqui se chama sublimação. Todo mundo aprendeu isso no ensino médio. Sublimação é aquela transição direta do estado sólido para o estado vapor, certo? Então agora olha só, vamos imaginar então que eu tenho uma garrafa cilíndrica mesmo, para facilitar a minha vida, né? Tá aqui a tampinha dela. Essa garrafa tem diâmetro D e altura H. Concordam comigo? E coloquei a minha bolinha de naftalina aqui dentro. E aí vamos pensar de duas formas. Se eu disser, primeiro, Jaiane, você tem que definir o que é o seu volume de controle. Se eu disser que o meu volume de controle é a garrafa, como é que eu calculo esse volume? Π D2 sobre 4 vezes H, né? A área da base vezes a altura. Não é isso? Sim, altura. Beleza. Então, olha só, a garrafa está fechada, hermeticamente fechada. Então, eu vou trabalhar dois conceitos com vocês. Existe alguma passagem na superfície de controle? E aí é que vem a questão. Qual é, para este volume de controle aqui, qual é a superfície de controle? Qual é a definição de superfície de controle? Está aí no texto de vocês. Leiam o PDF. Pelo menos é isso que a gente espera que tenha acontecido antes de chegar aqui. O que está escrito no PDF que é superfície de controle? Ninguém, gente. Ninguém leu. Aqui é a área superficial que delimita a parte interna da externa do volume de controle. Do volume de controle. Isso. Então, se o meu volume de controle é a garrafa cilíndrica, com tampa, igual essas squeeze que a gente costuma ter aí, qual é a superfície de controle aqui? O que separa o dentro do fora? Eu tenho duas áreas circulares, né, em cima e embaixo, e uma casca cilíndrica aqui, não tem? Então a minha superfície de controle vai ser o quê? 2 vezes πd2 sobre 4, a área da tampa e a área do fundo, mais o quê? Como é que eu calculo a área da casca cilíndrica? Isso é ensino médio. πd, que é o comprimento, vezes h. Jaiane, funcionou? Sim, professor. Então é isso, gente. Superfície de controle é a área que delimita o volume de controle. Neste caso aqui, né, a minha superfície de controle não tem permeabilidade. Não troca massa, certo? Não troca massa. Então, qual é a forma de operação desse processo? Lembra como é que a gente determina ou define forma de operação? O que eu tenho que olhar? Hein, gente? Quais são as etapas que eu tenho que olhar? Carga, processamento, descarga, certo? Sim. Neste caso aqui, qual é o processamento mesmo que a gente tem dito? Está escrito aí para vocês? É a sublimação, não é? Então, o que aconteceu para acontecer esse processo aí? Em algum momento antes de eu fechar a garrafa, o que eu fiz? Hein, gente? Em algum momento antes de eu fechar a garrafa, o que eu fiz? Carga. Botei a bolinha de naftalina lá dentro, né? Fechei a garrafa. A partir do momento que eu fechei a garrafa, começou o processamento. Eu vou deixar o tempo passar, a minha esferinha vai acontecer o que com ela? Ela vai desaparecer. Aconteceu o processamento. Quando eu abri a tampa, o que aconteceu? A descarga, porque vai embora aquele vapor de naftalina. Então, se a carga acontece de T igual a 0 até T1, o processamento acontece de T1 até T2, e a descarga acontece depois de T2, qual é a forma de operação? Hein, gente? É a operação batelada? Operação em batelada. Muito bem, ó. Batelada. Concorda comigo? Porque é exatamente o que aconteceu. Não tem saída e não tem entrada enquanto ocorre o processamento. Dá vero? Deu para entender? Agora vamos pegar diferente. Vamos pegar diferente. Olha só. Vamos imaginar que eu tenho um sachê de naftalina. Imagina aquela telinha, um saquinho, né? Todo telado. E aí, para não ficar igual, eu deixo trocar de cor aqui.
botei a minha bolinha de naftalina aqui dentro, tá? Esse sachê, é lógico, vamos imaginar que é um sachê cúbico, né? Não vamos ficar complicando a vida de ninguém. Ele é um sachê que é um paralelepípedo, né? Um paralelepípedo. E ele tem W, L e H. Qual é o meu volume de controle? Vamos lá, Jaiane. Qual é o volume de controle? E H. Hã? Volume de controle vai ser W, L e H. E qual é a superfície de controle? O que eu tenho? Quantas faces eu tenho nesse paralelepípedo aí, nesse sachêzinho? 6. 6 faces. Então eu vou ter o quê? 2 vezes, né? As tampas elas são o quê? LW, né? 2 vezes LW, 2 vezes LH e 2 vezes WH. Concordam comigo? Bom, Sim. Tem uma hora que não tinha nada lá dentro. E eu tive que fazer carga. Concordam? Coloquei a esfera no sachê. Aí vai acontecer o processamento. Só que o meu sachê é todo perfurado, não é verdade? O que vai acontecer junto com o processamento? A descarga. Isso aqui acontece junto, para T maior que T1. Como é que eu determino a forma de operação aqui? Operação semibatelada. Semibatelada. Desde que eu tenha 2 etapas concomitantes e uma separada no tempo, é semibatelada. Nesse caso aqui, eu estou descarregando junto com o processamento. Né? A gente também poderia ter, numa outra situação, a carga junto com o processamento, que seria a tal da batelada alimentada. Nos 2 casos, tanto no batelada quanto na batelada alimentada, qual é o único regime possível de operação? Transiente. Transiente. Sempre. Se eu tiver, né, batelada, ó, vamos lá. Batelada e batelada, ou semi-batelada, né? Vamos colocar assim. Ou semi-batelada, não precisa nem pensar. Isso aqui é forma. Mas essas 2 formas de operação, né, essas 2 configurações do problema sempre vão operar em regime transiente. Eu só tenho a possibilidade de ter regime permanente se eu tiver operação de forma contínua, em que a carga, o processamento e a descarga ocorrem ao mesmo tempo. Tudo bem? Facilitou aí, melhorou a vida, gente? Sim, professor, deu para entender. Isso é ótimo. Então agora deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Se eu tiver um problema operando de forma contínua, tá? Eu garanto que ele está em regime permanente? Só porque ele está operando de forma contínua? Não. Um problema de forma... Olha só, aquela questão assim, se isso, então aquilo, né? Aquela velha história das brincadeiras de português lá dos condicionais também de quem trabalha com programação. Se a forma é batelada ou a forma é semibatelada, então o regime sempre será transiente. Mas se a forma é contínua, o regime pode ser transiente e o regime pode ser permanente. Deu para entender isso? Estava lá no vídeo, tá aí no PDF de vocês, que vocês precisam revisar, porque não leram o suficiente, não estudaram o suficiente PDF e precisam estudar isso. Então, essa é a questão que a gente tem que ter. Vamos imaginar que eu tenho o seguinte, olha só. Eu estou aqui com um reator CSTR, aquilo que a gente viu lá, né? Um reator contínuo de mistura perfeita. Ou seja, vou aqui, ó, F, CAF, massa específica ρ, F, vou botar F1 e F2 para a gente poder discutir isso aqui. CA, né? Vamos botar de T por enquanto, V, K, CA de T, aqui não vou botar K não, vou botar o menos RA, que é a taxa de reação. O menos RA e o CA de T e o ρ. O ρ é constante, ó, vou fazer o seguinte, eu estou em fase líquida, dá para eu considerar ρ constante. Se eu estiver em fase sólida, dá para eu considerar ρ constante, mais constante ainda. Mas se eu estiver em fase gasosa, jamais eu vou poder fazer ρ constante. Não posso. Mas aqui eu estou em fase líquida. Tá? Vamos considerar que a gente está exatamente nesta situação aqui, fase líquida, tá bom? Que tipo de balanço eu posso fazer nesse problema? Nossa, tem um monte de gente entrando e saindo da sala aí o tempo todo. Que tipo de balanço eu posso fazer nesse problema? E quais formas de balanço eu posso usar? Então, ó, balanço de massa global, né? E balanço de massa do reagente A. Lembrando que aqui a minha reação é A passando a produto com uma reação de primeira ordem, que vocês viram na aula passada a gente discutir isso, tá? O menos RA é KCA, tá? Lembrando que como a reação acontece dentro do reator, aquele CA que aparece ali na equação do menos RA, né? Este CA aqui é a concentração dentro do reator, que é igual à concentração que está saindo do reator, porque é a mistura perfeita. Alguém tem dúvida dessas questões todas periféricas que eu coloquei aqui agora?
Todo mundo entendeu isso? Então vamos lá. Primeiro balanço que eu vou fazer para poder fazer uma análise legal da questão de possível ou não possível ter regime permanente é o balanço de massa global. Ou seja, na forma diferencial. Vamos lá, forma diferencial. Então eu tenho d da massa global dt, o termo de acúmulo na forma diferencial vira sempre essa derivada no tempo. Existe entrada de massa global? Olha para o reator. Está entrando massa? Claro que está, né, gente? Aqui, ó. Aqui está entrando massa. Então eu tenho taxa de massa global que entra, menos taxa de massa global que sai. Claro que tem saída. Olha aqui, eu tenho massa saindo aqui, ó. Tá? Tem um ρ aqui também. E um ρ ali. Isso. Tá? Tem geração de massa global? Se não responder, a gente vai ficar parado aqui até sair a resposta no áudio. Não. Né? Balanços globais em sistemas de engenharia química, você não tem nem geração de massa global, nem consumo de massa global. Você só tem isso quando você tem reações nucleares. Não é o nosso caso. Então a gente não há a taxa de massa global gerada, isso é 0, e a taxa de massa global consumida também é 0. Não aparece e não desaparece massa global. Ah, professor, mas é um reator. E todo A que desapareceu virou o quê? Todo reagente A que desapareceu virou o quê? Virou produto. Então a massa de A se converteu em massa de produto. A massa global não mudou por causa disso. Então vamos lá. Todas essas parcelas, se o balanço é na forma diferencial, todas essas parcelas têm que dimensão? Qual é a expressão dimensional dessas parcelas? Estou esperando a resposta. Massa. Massa de quê? Eu estou fazendo que tipo de balanço? Está escrito na tela. Massa global. Isso, então é massa global. Qual é a dimensão? Balanço diferencial. Sempre tem que representação dimensional. Quantidade da grandeza por tempo, né, gente? Ninguém lê o material que eu mando. Ai, que triste. Mas tudo bem. Na prova a gente vê como é que ficou. Então vamos lá. Todas as parcelas têm essa dimensão. Beleza. Olha pra cá. Vou fazer aqui o desenho dele pequenininho aqui, só pra gente poder, né, fazer as considerações que eu quero. Tá aqui o meu reator. Tô fazendo o balanço de massa global, então não vou colocar aqui o reagente por enquanto, tá? Eu tô com F1, ρ, F2, ρ. F1, F2, ρ. E aqui dentro eu tenho V, ρ. Tá? O V pode ser um volume que varia com o tempo. A gente vai descobrir isso já já. Então, olha só. Qual é a representação dimensional de vazão? Vazão volumétrica. Tem que representação dimensional. Assim a aula vai ser tão fácil de editar. Hein, gente? Qual é a representação dimensional de vazão volumétrica? L ao cubo e T menos volume por tempo. Isso. Qual é a representação dimensional de massa específica? ml. Massa global por volume. Qual é a representação dimensional de volume? Essa, pelo amor de Deus, né? Não demorem para responder. L elevado a 3. Isso, volume. Certo? Então eu vou usar o PHD para obter as minhas variáveis, as minhas parcelas do balanço ali. Olhando aqui para a entrada, qual é a grandeza que me dá informação sobre a massa global que está entrando? Hein? Rho. Mas Rho é massa por volume. Para poder ter massa por tempo, eu preciso fazer o quê? Multiplicar pelo F1. Na saída vai ser analogia, né? Eu vou fazer por analogia. F2, Rho. E isso aqui a gente já sabe. Né? Vocês viram isso na outra aula, eu não vou perder tempo. O DDT já leva a dimensão tempo a menos 1 para a parcela do acúmulo. Eu só preciso descobrir qual é a grandeza aqui, ó, que tem dimensão de massa global. E massa global é volume. Então, ó, DDT já leva 1 sobre tempo. Eu só preciso de massa global. Massa global é volume vezes Rho. Deixei assim. Então, esse é o balanço de massa global. Concordam comigo? Agora, olha só. Se F1 Rho menos F2 Rho for maior do que 0, o que acontece, cálculo 1, com esta derivada ρv? Essa parcela daqui ser maior do que 0 significa que essa função aqui é o quê? A derivada de uma função é maior do que 0. Qual é o comportamento dela? Cálculo 1. Hein, gente? Se a derivada de uma função é maior do que 0, significa que a função ρv aqui, a massa global, né, dentro do reator, ela é de que comportamento? Crescente, né? Cálculo 1 que ninguém lembra. Se F1 Rho menos F2 Rho é menor do que 0, o que eu posso dizer a respeito de ρv? É uma função que tem que comportamento? Negativo. Decrescente. Em qualquer uma dessas situações, o que acontece quando o tempo for muito longo? No primeiro caso, como a massa lá dentro está aumentando, o volume de controle é finito. Chega uma hora que transborda. Então, ó, isso aqui transborda, não vai, aí acaba o sistema, acaba o problema. E isso aqui seca, também acaba o problema.
Ou seja, jamais vai ter regime permanente, que é o termo em que o acúmulo é zero, enquanto eu tiver variação ali. Se eu tiver acúmulo de massa global, eu nunca vou ter regime permanente. Ela mata no começo, ela mata no princípio. Entenderam isso? Que a primeira coisa que eu tenho que verificar é se tem acúmulo de massa global para poder dizer se pode ou não operar em regime permanente. A única possibilidade de ter regime permanente, né, é se F1 ρ menos F2 ρ for igual a zero. Tá? Ou, melhor ainda, F1 ρ1, F2 ρ2, pode ser gás. Quando isso aqui acontece, dt de ρ vezes V é zero, ou seja, não há acúmulo de massa global. Tá? É a única condição. Só nessa condição poderá existir regime permanente. Se eu tiver acúmulo de massa global, nunca vou ter regime permanente. Então agora vamos supor, né, eu estou com um reator, né? F1 ρ menos F2 ρ igual a zero, o que significa que o volume é constante, né, no nosso reator CSTR. Agora vamos fazer o balanço de massa de A na forma diferencial. Então eu tenho aqui, vou fazer o desenho dele pequenininho, só para a gente poder agora tratar do que está interessando. F, CAF, F, CA de T, V que é constante, CA de T e o menos RA aqui. Então vamos lá, taxa de massa de A acumulada. Tem entrada de massa de A? Tem, né? Taxa de massa de A que entra, se entra a massa global, entra a massa de A. Taxa de massa de A que sai, menos a taxa de massa de A consumida. Como A é reagente, não tem geração. E todas essas parcelas desse balanço aqui tem que dimensão, pessoal? Todas essas parcelas têm que representação dimensional? Massa de A por tempo? Massa de A por tempo. Oi? Por tempo. É balanço na forma diferencial. Então, é a quantidade da grandeza por tempo, né? É como se eu estivesse olhando um filme. O balanço na forma integral, eu estou olhando duas fotos. Eu estou comparando duas fotos. Aquela que eu me coloquei gordinho e magrinho lá, para vocês terem essa ideia. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, usando o princípio da homogeneidade dimensional de novo, vamos ver aqui, ó. Eu tenho o acúmulo de massa de A igual taxa de massa de A que entra, menos taxa de massa de A que sai, menos taxa de massa de A consumida. E aí o que a gente sabe? F tem dimensão de volume por tempo. CA, F e CA de T tem dimensão de massa de A por volume. E volume tem dimensão de volume, né? Então como é que eu combino o meu PHD aqui? Ah, e a gente ainda sabe que o menos RA tem dimensão de massa de A por volume, isso aqui é da aula passada, por tempo. Então, como é que eu combino as coisas aqui? Como é que eu tiro a massa de A que entra? Vai ser F, CAF, menos a massa de A que sai, F, CA de T. Estou deixando ela variar com o tempo porque pode estar em regime transiente, certo? Entrada e saída é moleza. Agora, por que tem consumo, gente? Qual é a grandeza que me dá informação sobre o andamento da reação num reator? A taxa de reação, tá? Só que olha só, o menos RA tem que dimensão? Massa de A por volume por tempo. O que eu preciso para poder ter massa de A por tempo? Multiplicar pelo volume. Multiplicar pelo volume. O volume de meio reacional. Lembrando, ó, isso aqui ó, é o volume de meio reacional. Não é o volume do reator. Tá? E isso vai ser igual a ddt. Aí usando de novo o princípio da homogeneidade dimensional lá dentro, V CA de T. Pronto. O volume é constante, sai da derivada, né? Eu vou ficar com V dCA de T dt igual a F CAF menos F CA de T menos V, agora eu posso substituir a minha equação da taxa de primeira ordem, VK CA de T. Esse é o balanço de massa do reagente na forma diferencial. E é aqui que vem a análise do Si. Só que o meu Si agora vai ser diferente. Vamos lá. Se T igual a 0 minutos, né, eu tiver o CA de 0 igual a concentração de alimentação, olha só o que acontece aqui, ó. V dCA de T dt igual a F CAF menos F CAF menos VK CAF. Isso aqui no instante T igual a 0. É um instante só, mas é o suficiente para dizer o seguinte, qual é o sinal disso aqui? O segundo membro dessa equação tem que sinal? Negativo. Negativo. Ora, presta atenção, o volume é constante, né? Então eu sei que dCA de T dt
é menor do que zero. Cálculo 1. Se a derivada da concentração é menor do que zero, significa que a concentração é uma função. Qual é o comportamento dela? Decrescente. Decrescente. Ou seja, se passar 1 minuto, a concentração lá dentro vai ser maior ou menor do que o CAF? Menor. Menor. E assim, à medida que o tempo vai passando, reparem comigo aqui, olha só. Esta parcela daqui, deixa eu botar de azul para facilitar a vida. Se eu conseguir, né? Escolhe o azul. Pronto. Essa parcela daqui, ó, ela é constante, vocês repararam? Ela não depende do tempo, não é verdade? As parcelas que estão dependendo do tempo são essas daqui. Que a cada instante, na verdade, isso aqui vai ser FCA de T menos VKCA de T, certo? Ora, se deu negativo, porque vocês viram claramente que o FCAF cancelou o FCAF, por isso que eu coloquei igual. À medida que essa concentração vai diminuindo, aqui e aqui, vai chegar uma hora que isso aqui vai dar quanto? Né? Quando T tender a infinito, vai chegar uma hora em que FCAF menos FCA, que eu vou chamar de regime permanente, menos VKCA do regime permanente é igual a zero. Chegou ao regime permanente, só porque não tem acúmulo de massa global. Então o que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai partir aqui do CAF, né? E ele vai caindo, até chegar na concentração do regime permanente. Deu para entender isso? Mas olha só, vamos pensar diferente aqui agora. Deixa eu, primeiro, apagar esse rabisco feio que eu fiz aqui. Segundo, trocar para cor diferente. Ai, Deus, voltou lá o trem que não devia. Vamos pensar agora um se diferente aqui, ó. Se em T igual a 0 minutos, o CA de 0 fosse 0 grama mol por litro. Tá? O que acontece com aquela parcela ali que a gente está careca de ver? Né? O FCAF menos FCA de 0 menos VKCA de 0. Qual vai ser o sinal dessa parcela aqui? Nesse tempo T igual a 0 minutos. Só nesse instante. Só em T igual a 0 minutos. Isso aqui vai ser, qual é o sinal disso? Se isso é 0 e isso é 0 e isso aqui é constante, é positivo, vai dar... Qual é o sinal dessa parcela, gente? Meu Deus. É por isso que as turmas de introdução só crescem. Vamos lá, pessoal, participa aí da aula. Vai ser positivo. Vai ser positivo, isso, vai ser positivo. Tá? E aí vocês aprenderam lá em cálculo 1 que se o dCA de T, dt é maior do que 0, qual é o comportamento de CA de T? É crescente. Ou seja, ele vai partir aqui do 0 e aí vai crescendo, vai crescendo. Só que chega uma hora que também vai ser 0, aí chega no regime permanente. Entenderam isso agora? Foi suficiente, pessoal? Foi sim. Beleza. Entendi, professor. Posso interromper aqui o nosso compartilhamento? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais alguma dificuldade? Não, só estudar. Estudar. Leiam o material, assistam os vídeos de como é que se estuda, gente, em aula remota, como é que se estuda com videoaula. Não é colocando o vídeo para passar em velocidade 2. Tem que acompanhar, para o vídeo, olha o PDF que eu mandei para vocês, vê se entendeu aquilo, tenta reproduzir o que eu fiz no vídeo para ver se vocês conseguem fazer por vocês. E aí estão estudando. Assistir o vídeo de velocidade 2 não é estudar. Tanto que chega aqui tem dúvida, ou chega aqui tem dívida da aula passada. Então, ó, vou liberar a avaliação continuada daqui a pouquinho, assim que eu encerrar a aula com vocês aqui. Tem até sexta-feira para me enviar. E ela vai exigir de vocês fazer balanço na forma integral, balanço na forma diferencial. Importante ter isso em mente. Se eu tenho dúvida e a live ainda não foi publicada, assistam as lives anteriores, isso pode tirar dúvidas de vocês, que são dívidas, né? Na verdade, são dívidas. Alguém ia falar alguma coisa aí, RS é Roberto. Sim, fala, Roberto. Sou eu, professor. Tem um negócio, um exercício no SIGA. Aquilo seria a avaliação Não, continuada? aquele é o seu exercício inicial. Aquele grandão inicial. do separador ternário. Aquele é o exercício que está escrito lá. A gente vai usar na aula 4, na aula 5 e na aula 6. Vocês só vão resolver aquele problemão na aula 6, depois que tiverem todos os conceitos. Entendi. A avaliação continuada ainda vou colocar no SIGA e na pasta compartilhada do Google Drive, sem e-mail para avisar. Vocês é que vão ter que ir lá e pegar, tá bom? Mas eu vou colocar daqui a pouco. Desligando aqui eu já coloco isso. Mais alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma? Sim, quem tá falando? Professor, Sim. Camila, os vídeos da live que o senhor está fazendo, o senhor está disponibilizando no Drive ou está postando no YouTube? Tudo no YouTube. Tudo no YouTube. Ah, então tá bom, obrigada. Aparece sempre com a thumbnail azulzinha, né? Tá bom. É só vocês olharem lá. As aulas de vocês, a 1, a 2 e a 3 já estão lá, né? Essa só vai no ar na sexta-feira depois de vocês entregarem. Então, qual é a dúvida? Tenho dúvida? Olha a live das turmas anteriores. Provavelmente a mesma dúvida que vocês tiveram. Porque não estudaram o suficiente, eles tiveram lá.
porque também não estudaram o suficiente. Então, ajuda a tirar a dúvida quem assiste a live dos outros. Para realmente, até as 5 horas de hoje, me mandar dúvida. Tipo assim, olha, eu li o PDF, eu assisti os vídeos e eu ainda continuo não entendendo. Me ajuda, professor. Aí eu vou estar totalmente disponível para ajudar. Mas tem perguntas que são dívidas. São demonstrações claras de que a pessoa nem prestou atenção na aula aqui, como aconteceu algumas vezes na anterior, na avaliação continuada anterior ou na anterior. A gente discutiu aqui, falou da questão da temperatura, né? Que não tem conversão de Celsius para Kelvin. Mas não deu outra. De tarde alguém me pergunta isso. Ou seja, estava só com um quadradinho fechado aqui e não prestou atenção na aula. Nem na aula, nem na atividade síncrona prestou atenção. Aí é muito desanimador. Mas, como eu estou com 30 anos de trabalho, eu fico mais 30 anos aqui e vocês vão continuar tendo a possibilidade de fazer até ficarem animados para aprender. Tá bom? O que não dá é passar sem aprender. Posso fazer a chamada? Podemos? Não tem mais dúvida nenhuma? Então deixa eu voltar o chat aqui para quem tem problema de áudio poder responder no chat. E agora vamos fazer diferente. Eu quero que quem tem câmera abra as câmeras, por favor. Eu não tenho. Quem tem? Pode ser de qualquer jeito. Pode estar sem camisa, não tem problema não. Né? Mas eu quero ver vocês. O máximo possível de vocês. Tá de boa? Então, vamos lá. Tem mais câmera para abrir aí, né, gente? Deixa preguiça. Tá descabelado, não tem problema não. Beleza. Descabelado, então, professor. Ó, avisando logo para não dar mimimi, para não ter chororô, né? Se tem problema com o áudio, já deixa escrito estou presente, professor, no chat. Na hora que eu chamar o seu nome, dá enter. Na hora que eu chamar o nome. Se eu chamar, não responder, nem no chat, nem no presencial, nem fizer assim com a mãozinha, e eu não vou olhar fazer assim com a mãozinha, né? Mas não responder no áudio e não responder no chat, e eu chamar outra pessoa, já tomou falta sem reclamação, por favor. Esse é o combinado e o mínimo que se espera é que vocês estejam mais presentes na aula, embora sejam só esses quadradinhos horrorosos que a gente fica vendo aqui. Então vamos lá. Beatriz, presente no chat. Camila Reis. Presente. Beleza. Camila Silva. Presente, professor. Isso. Camila Farias. Ela faltou, professor. Faltou? Tá bom. Carolina presente no chat. Daniel, presente no chat. Ellen. Presente. Gabriela Delane. Presente. Gabriele. Aí eu pulei a Emily. Emily, você tá aí? Emily tá. Então, Gabriela Delane tá presente. Gabriele. Presente. Isso. Isabelle, presente no chat. Jaiane. Presente. Jennifer. Hoje eu não te pulei. Presente. Joana, presente no chat. Lucas. Faltou. Mailane. Presente. Mailane. Matheus Magalhães. Presente. Professor. Matheus Medeiros. Pulei o Matheus Medeiros. Matheus Medeiros, presente. Matheus Marques. Presente. Isso. Meire, presente no chat. Pedro Henrique. Presente. Nossa, tá tão baixinho, Pedro. Pedro Vinícius. Faltou. Roberto falou comigo a aula inteira. Já tá presente. Charize. Presente. Ah, que pena que você não tem câmera. Você tem câmera, Charize? Ah, não, é porque eu tô falando do meu Tá telefone. jóia, não tem problema não. Tá Tainara. quebrada, mas da próxima vez eu apareço. Tainara, presente no chat. Ok, pessoal, se ninguém tem mais Professor, dúvidas, se professor. preparem, a avaliação continuada vai cobrar muito da aula de hoje, vai cobrar também balanço na forma integral, tá bom? Tem uma questão de balanço integral, uma questão de balanço diferencial, uma questão de semibatelada, uma questão de contínuo. São dois probleminhas só para vocês resolverem. Mais alguma pergunta? Professor, Sim. o senhor não chamou meu nome na chamada. Não chamei quem? Não, eu sou o Luca. Ah, é Luca. É verdade, eu Isso. chamei Lucas. Isso, senhor. Não, Lucas é da outra turma, é o Luca. Não, e Lucas sempre participa. Tá aqui, Luca, já validei aqui sua. Tá, ok, obrigado. Tá, joia, então, pra vocês. Posso encerrar a aula? Ô, professor, Sim. pode mandar dúvida até as 5 horas, né? Até às Se 18, fingir. até às 17, Até 18? isso. Ah, tá, obrigada. Desta avaliação continuada de hoje. Tá. Outras dúvidas, as dívidas, por exemplo, quando a aula passada, não consegui entender, mesmo depois de ter estudado, mas agora eu preciso que vocês estudem. Eu não posso dar aula particular. Tudo que foi colocado aqui, tudo que está nos vídeos, tudo que está no PDF, é para vocês estudarem. Tá? Se tá lá, e o que vai acontecer em muitas dessas dívidas é eu falar assim, olha, leia a página tal do material em PDF, assista o minuto tal do vídeo. Porque vão dar demonstrando claramente que não estudaram, tá? Então mandem dúvidas que sejam decorrentes assim, estudei e mesmo assim eu não consegui entender. Aí é dúvida, do resto é dívida.
tá bom? E aproveitem as lives das outras turmas. É uma dica interessante, não é, Jaiane? O pessoal das outras turmas tinha dúvida besta. A turma do período passado, então, era cheia das dúvidas nessas áreas todas aí. Tá? Um abraço para vocês, então. Tô encerrando aqui.